Olá pessoal, eu me chamo Jadson e esse é o episódio 166 do Abananados Instacast. Para este episódio, nós convidamos Zé Mário, que é chefe do posto do Detran aqui de Bananeiras. Seja muito bem-vindo ao Abananados, Zé Mário. Boa noite, Jadson. Boa noite, Emanuel. Desde já quero agradecer pela oportunidade, né? Vocês estão dando não só a mim, mas todo ao povo de Bananeiras, aos filhos de Bananeiras, aqueles que têm propósito, né? E estão se destacando a cada dia. Isso é muito bom, tanto para Bananeiras como para a região, em que muitas das vezes algumas pessoas precisam só de uma oportunidade, né? Faz um trabalho brilhante, mas a comunidade, o povo não conhece. Desde já quero agradecer pela oportunidade e estou aberto para essa conversa, né? E estou à disposição de vocês. Bora simbora, a gente é que agradece, né, por vocês se disporem a estarem aqui conosco, conversando. A gente fica muito feliz a cada convite que é aceito. Eu cheguei lá no Detran para resolver um problema. E prontamente você aceitou o convite, tá aqui hoje. Pra gente é motivo de muita felicidade cada vez que um bananeirense aceita estar aqui conosco conversando. E nesse momento, claro, muita gente de Bananeiras deve conhecer Zé Mário e outras pessoas não. Então nesse momento eu vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Zé Mário, né? José Mário, até mesmo Ninho, e muitas pessoas conhecem eu por vários nomes, mas e outras não conhecem, né? Zé Mário vem da Rua do Vento, é uma comunidade aqui em Bananeiras, pelos eventos, pelo envolvimento na política. E logo cedo, assim, eu despertei assim na rua, né? Esse interesse tanto no lado da política como no lado cultural. E eu venho de uma rua tradicional em Bananeiras, que é bem conhecida, também de uma família conhecida também e de uma família simples. E logo cedo eu perdi meu pai, né? 10 anos e tive que me virar, conheci o lado bom da vida, o lado ruim, né? Tive uma formação assim não acompanhada pelos meus pais, mas graças a Deus eu tive um pensamento e um pensamento de seguir um caminho certo, o caminho do bem, e graças a Deus hoje estou vendo, né, o resultado e fico feliz. Para quem não me conhece, sou uma pessoa simples, né, gosto de trabalhar, gosto de estudar, gosto de esporte também, e nas horas vagas eh, gosto de sempre estar conversando com as pessoas, né, com as pessoas mais próximas de mim, que me conhecem, e viver a cada momento da vida. Excelente, se definiu bem. É isso aí, né? Infelizmente, às vezes, algumas pessoas têm umas perdas muito cedo, né? Você infelizmente perdeu aí seu pai com apenas 10 anos de idade. E a gente sabe que, infelizmente, outras pessoas acabam enveredando por caminhos aí muito tortos. Que bom que você não enveredou por caminhos que poderiam te levar a situações muito ruins, né? A gente sabe que é a situação em que muitas pessoas se encontram hoje em dia. E se a gente puder ajudar que pessoas saiam de situações como essa, a gente faça, né? Mas que bom que você não foi por esse caminho, né? E eu queria saber o que a Rua do Vento ela te ensinou que escola nenhuma, faculdade nenhuma ela te ensinaria. Olha, a Rudo Vento me ensinou várias coisas, né? É viver na prática do dia a dia. Você hoje na universidade vive mais a teoria. E a Rua do Vento é uma rua, não vou dizer completa, mas bem completa assim, a questão da cultura, né? E também na vivência, assim, a questão da união. É uma rua que é bastante unida quando tem um propósito. Boa parte da rua abraça e isso daí a Rua do Vento me ensinou, né? Principalmente correr atrás dos seus direitos, seus deveres e também exercer seus deveres. Antes a Rua do Vento era um pouco marginalizada em Bananeiras, né? Tanto a Rua do Vento e quem mora lá, devido a certos preconceitos. Mas enfim,
A Rua do Vento também me ensinou a conviver com pessoas boas, mas também com pessoas ruins, né? Pessoas justas, mas também injustas. É, é isso que faz o ser humano. Você conviver com o bom e o ruim. Mas você tem que ter uma visão na sua vida, né? Você tem que ter um propósito. Nisso daí você vai construir esse propósito. Tem hora que você tem que ser eh, punho firme mesmo, né? Para não se deixar levar por algumas coisas. Tem outra que tem que ser relevar. Infelizmente, às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas pra gente seguir firme, né? E é triste a gente saber que, infelizmente, no passado, a sua rua, assim como diversas outras, foi marginalizada de certa forma pela sociedade como um todo, né? Por besteiras, por preconceito, né? E que bom que isso vem mudando, a cabeça das pessoas vai se abrindo, né? A gente sabe que a Rua do Vento ela respira cultura. As pessoas de lá são pessoas de bem, pessoas que realmente respiram cultura. E de lá tem saído muitas pessoas, como é que eu posso dizer, para diversos setores da sociedade, né? Fazendo um trabalho belíssimo aqui em Bananeiras. Eu acho isso muito bacana. E é bom a gente frisar isso aqui hoje, não é verdade, Zé Mário? Exato, Jackson. Hoje a Rua do Vento é vista com outros olhos, né? Da sociedade de Bananeiras. Mesmo assim do lado da cultura, hoje a Rua do Vento tem o Brega Vento. Hoje a Rua do Vento tem o tradicional São Pedro. E também tem o Dia das Mães, né? Tem o Dia das Crianças e vários outros eventos na rua. E isso, ao longo do tempo, foi mudando, né? Foi despertando algumas pessoas a questão do estudo, né? E o estudo, a educação é que faz mudar o ser humano. Hoje, graças a Deus, tem muita gente na Rua do Vento que trabalha na universidade, trabalha na prefeitura e trabalha principalmente também na área privada, com essas construções. E isso daí foi mudando a realidade da Rua do Vento, né? E também a concepção das pessoas verem, né, a comunidade. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos, um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Porque, na verdade, eu acredito que todo mundo só precisa de uma oportunidade, né? Às vezes a gente só precisa de uma oportunidade. E aí a gente sabe que a família, ela ajuda muito a moldar o nosso caráter. Mas a comunidade como um todo, ela ajuda nesse processo também, né? O que foi que você aprendeu ali na sua comunidade que você não esquece até hoje que ajudou nesse processo de moldagem ali do seu caráter? O que eu aprendi até hoje foi a questão de enfrentar os desafios da vida, enfrentar e buscar os nossos direitos, e muitas das vezes é negado, né? Assim não é visto, não é atendido. E isso daí eu levo para mim, eu não tenho medo de cobrar. Assim, se estiver precisando mesmo a comunidade, se alguma pessoa estiver precisando, eu cobro. Então, independente de ser juiz na área da justiça, do executivo, legislativo, eu cobro. Porque isso é um direito do cidadão, do ser humano. Isso levo para mim e levo também assim e passo para as outras pessoas. É que não fique calado, que procure sempre estar buscando seus direitos. E assim, né, a gente vai falar agora um pouquinho sobre questão de minoria. Você é um homem preto, pobre, de periferia, né? Você sentiu em algum momento
que, por ser assim, né, lotado ali mesmo, nessas minorias, as coisas eram muito mais difíceis para você? Claro, Jades, todas essas pessoas, né, que nós somos pretos, né, e principalmente morando numa comunidade simples, uma rua simples, como eu já falei que era marginalizada, daí eu enfrentei e vivi na pele, né, essa vivência aí. É a questão do namoro, né, teve uma vez que eu tava namorando com a menina, e a mãe dela disse que eu não tinha nada que dar à filha dela, e, eu não tinha futuro nenhum. Beleza, aceitei, mas aceitei assim de uma forma, né, injusta, né? E o tempo passou e hoje ela está vendo, né? Muitas das vezes você julga uma pessoa e não sabe daqui para frente o que pode acontecer com ela, né? Mas eu sempre tive esse pensamento de seguir um caminho bom. Isso sempre buscar profissionalmente ser uma pessoa melhor. E isso daí eu procuro me mudar a cada dia, né? Eu mesmo não estou querendo mudar as pessoas, não, mas principalmente a mim. E foi difícil, né? A questão de emprego também. é, Geralmente as pessoas jogavam para as profissões mais difíceis que tinham, mas isso daí eu fui levando, fui enfrentando. E também com a questão do estudo eu cheguei em lugares bem melhor. Bacana de ouvir isso, Zé Mário. Rapaz, é porque eu não tenho lugar de fala, mas assim, fico muito triste com essa questão do racismo. Eu fico puto mesmo. A palavra é essa. Porque, não que eu tenha presenciado, mas assim, muitas pessoas me contaram muitas coisas de antigamente com relação ao racismo aqui em Bananeiras. E o racismo estrutural é fogo mesmo aqui, né? Na sua época, que é muito próxima da minha, né? Eu venho lá da zona rural, por lá a gente não tinha muito essa questão racial, não, assim, de ver muito a questão do racismo. Mas aqui no centro tinha-se mais isso, essa questão de você ver o negro ser mais massacrado, né? Lá no sítio a gente, sei lá, parece que a gente enxergava mais todo mundo igual, né? Aqui tinha-se muito isso, principalmente quando você cita aí essa questão do namoro, né? Eu trabalhei com uma senhora que me contava muitas histórias aqui da cidade em que as meninas eram impedidas mesmo de namorar com os meninos porque simplesmente eram pretos. Eu disse, caramba, é imoral. No tempo de hoje, né? Porque sua idade é bem próxima da minha, eu tô citando o tempo de hoje porque eu também não sou tão velho assim. Rapaz, é inadmissível essas coisas, né? E aí a gente que é pobre, agora eu me sinto nesse lugar, né? A gente que é pobre, que vem de baixo, as pessoas também acham que a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E aí a gente consegue chegar justamente através do estudo, né? E aí eu acho muito importante quando você frisa que através do estudo, né? Muita gente lá da Rua do Vento, inclusive, tem chegado lá através do estudo, né? Isso é muito importante. A gente precisa frisar sempre isso, que o estudo vai levar essas pessoas, ou vai nos levar a lugares inimagináveis, né? O estudo ainda é talvez a porta mais fácil que a gente vai abrir na nossa vida, que vai nos levar a caminhos mais fáceis mesmo, né? Porque se a gente trilhar ali um caminho bem bonitinho nos estudos, fazer uma faculdade, claro, hoje em dia faculdade não garante emprego para ninguém, mas talvez facilita um pouquinho mais o processo, né? Antigamente era mais fácil, você era formado, conseguia ali um emprego mais fácil. Hoje não é bem assim, mas se você for mais preparado do que o próximo, talvez você consiga, né? Então, vamos aí nos capacitar cada vez mais para a gente ir trilhando e talvez driblando algumas coisas nesse sentido, né? Eu acredito que o racismo hoje ele deu uma diminuída grande, mas precisa melhorar muito ainda mais, né? Exato. A questão do racismo precisa melhorar muito. E muitas das vezes as pessoas levam isso numa brincadeira. Um bullying que. Na brincadeira, mas umas brincadeiras sérias, né? Que termina brincando ali mais machucando. Vamos respeitar a pessoa, né? O ser humano. Porque eu trabalhei numa empresa também. E lá eu sofri esses bullying, né? Alguns colegas, e esse negro, tal. E começava com aquelas brincadeirazinhas. E isso daí eu sentia também que
ou eu se destacar em algumas situações na empresa, mas eu era colocado em algumas funções que eram as mais difíceis. E até o chefe às vezes brincava assim, de uma forma que eu não gostava. Negro, sei o que lá, e induzia os outros companheiros a ficar com essas brincadeiras. E eu tentava relevar. Mas às vezes a pessoa para pensar assim, de cara, como é que pode a pessoa, chefe, né, e induzir os outros funcionários a ficar numa brincadeira dessa? E aí vamos dar até o nome correto, não é nem brincadeira, né? É racismo. É o racismo mesmo, Né? né? Racismo. Pessoas estão praticando racismo disfarçado de bullying, disfarçado de brincadeira. A realidade é essa, e a gente tem que dar esse nome para que as pessoas entendam e que se corrijam, porque E é assim, inadmissível. Jadson, era uma pessoa que praticava a Bíblia, né? Lia a Bíblia. Mas, Que é pior, infelizmente, bicho. Ah. mas ele estava, como é que se diz, o racismo estava dentro dele, né? Ele não percebia isso daí. E aí, vindo principalmente de um gestor, né, a gente tem até que prestar atenção com relação a essas questões, né? Porque o racismo é racismo em qualquer lugar e a gente precisa cortá-lo, né? Independente se está acima, abaixo, na hierarquia, numa empresa pública, privada, seja onde for, não é verdade? E aí, saindo um pouco dessa seara e voltando um pouquinho para a questão da sua infância, você mencionou que perdeu seu pai muito cedo, né, com 10 anos, e aí foi criado pela sua mãe, né, teve influência ali de seus avós, Não, meus avós já tinham falecido já tinham também. falecido. E aí, criado ali pela sua mãe, foi mãe solo, então. Isso. Com os seus filhos, né, que você citou, né, anteriormente a mim, que é pai, né? Com os seus filhos, como é que foi esse cuidado, já que você teve a ausência do seu pai muito cedo? Conta como é que foi aí esse processo com teus filhos. Olha, Jadson, até hoje o processo com meus filhos é um pouco diferente. Eu acho que muito diferente. Porque na minha infância, naquele tempo, a gente tinha que estudar e trabalhar. E a infância quando eu era criança não tinha. Eu não vivi assim uma fase de brincar, de se divertir. Não, era estudar e trabalhando. Hoje, eu procuro mais deixar meus filhos à vontade, né? Que ele possa dormir mais um pouco, brincar à vontade, também, mas sempre acompanhando ele. Eu não tive um acompanhamento dos meus pais, mas da minha mãe, mas só que ela era para fazer tudo. E muitas das vezes ficava um pouco espessa. E eu procuro sempre estar próximo dos meus filhos, né? Sabendo o que eles estão fazendo, praticando e acompanhando tanto ele nos estudos como alguma decisão que eles queiram fazer. E principalmente nas brincadeiras que ele gosta de brincar, tá ali perto, né? Acompanhando e ter aquela presença de pai. Isso que eu não tive na infância, eu procuro fazer com meus filhos. Eu acho muito importante, né, a gente dar aquilo que a gente não recebeu, porque criança, ela tem que ser criança, né? Claro que tem que ter suas responsabilidades ao longo da vida, mas tem fase para tudo, né? E se a gente puder dar aquilo que a gente não teve, talvez seja interessante, porque é talvez aquilo que a gente sentiu falta. Na verdade, Zé Mário. E aí você, né, antes de chegar onde você está hoje, você teve que passar por diversas coisas, né? A verdade é que você teve que fazer de tudo um pouco. E eu queria saber qual foi a fase mais difícil ao longo de todas essas coisas que você teve que fazer ao longo da vida para chegar no posto que você está hoje, por exemplo, lá como chefe do Detran. A fase mais difícil da minha vida foi a questão da rejeição, a questão de vocês vindo de uma comunidade por ser negro. Muitas das vezes tem gente que e barra mesmo as pessoas com esse certo preconceito. E geralmente as pessoas da mesma cor, é negro também, mas tem aquele preconceito. Mas enfim, como eu tenho muita fé em Deus, tenho um propósito na vida, quando eu quero algo vou atrás, procuro me qualificar, procurar saber quais são as coisas que eu posso utilizar para chegar aonde estou, né? Procurei de forma certa, sem prejudicar ninguém, sem querer passar por cima de ninguém. Graças a Deus, hoje
ter uma vida, não vou dizer tranquila, mas uma vida assim, sossegada, né? Em que eu não devo nada a ninguém, tudo que eu faço é de uma forma transparente, sem querer prejudicar o próximo. Isso que faz uma grande diferença na vida do ser humano, né? Hoje posso chegar, posso entrar, posso sair na casa das pessoas. Graças a Deus, onde eu chego, sou bem recebido. Muito bacana. Inclusive, na sua caminhada aí, você chegou a trabalhar com microcrédito, não foi? Isso, cheguei a trabalhar com microcrédito, isso daí foi uma experiência fantástica na minha vida, né? Eu levo até hoje. Comecei no Banco do Nordeste, no Agroamigo. Acho que você tem conhecimento Sim. desse microcrédito. E aprendi muito lá. O que foi que mais marcou aí nessa época? Nessa época, o que mais marcou foi a questão de você chegar na casa de um agricultor simples, né? E ver a felicidade deles. E de obter um crédito, pode transformar a vida deles, né? Transformou quando você liberava o crédito e quando você ia fazer a visita, via a transformação, né? E pessoas simples são felizes aonde moram. Às vezes você fica assim, se imaginando, né? Faz uma felicidade contagiante, umas pessoas acolhedoras, sempre que não tem assim, muita coisa, mas que são bem acolhedor, né? Quando você chega na casa deles. E isso daí me marcou e marca até hoje, né? Isso é muito gratificante. Excelente. E qual foi o trabalho assim que mais te ensinou a lidar com gente? O que mais me ensinou, hoje o Detran também está ensinando, né? Mas a questão do microcrédito, assim, trabalhar no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, Banco do Brasil, foram esses, né? E a pessoa tá ali atendendo o público, né? Tentando realizar o sonho deles, né? E de uma forma simples, justa, né? E honesta, daí não tem preço, não tem algo que compare isso daí. Assim, mediante todas as dificuldades que foram aparecendo ali no teu caminho, que eu sei que foram muitas, né? Em algum momento você pensou em desistir de talvez ter um crescimento ali na tua trajetória profissional? Olha, não, eu sempre tive esse pensamento de querer crescer profissionalmente, né? Profissionalmente, através dos estudos também. E eu, assim, desisti não, mais uma pausa eu dei para algumas coisas, mas graças a Deus eu voltei, né? Questão do estudo, sou aluno da UEPB, do curso de Geografia, e também aluno também da administração. Faço a EAD, né? À distância. E eu não procuro desistir. Antes de eu iniciar alguma coisa, eu pesquiso, penso, paro, analiso e dou tempo. Aí quando o tempo diz que é para ir, aí eu vou. Eu ia perguntar justamente sobre geografia. Em que momento você decidiu fazer geografia e por que geografia? E eu não sabia da administração. Agora me fala um pouquinho também sobre esse curso. Olha, é o seguinte, geografia, quando eu fazia o ensino médio, que faz bastante tempo, eu sempre tive um interesse, a questão dos mapas, né, de ler o mapa e também cartografia. O professor explicava assim, eu ficava um pouco querendo saber algo a mais, né? A questão da paisagem, você chega numa paisagem, vê assim, fica olhando, mas não sabe decifrar, né? A questão da paisagem, do relevo, da geologia, né? A questão do solo. Isso daí eu ficava sempre querendo saber algo a mais, né? Quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer o vestibular. Por questão de documentação, deu errado. Digo, não, deixa para lá. E fui, passei o tempo. Aí eu me casei. Terminei desistindo do curso de geografia. Casei, fiz também direito até o sexto período, né? O curso de direito na Universidade do Unip, João Pessoa. Não tive tempo de concluir devido recém-casado, sem tempo para estudar naquele tempo. Não tinha as plataformas digitais para auxiliar o aluno, né?
Hoje tem várias plataformas, várias maneiras de auxiliar o aluno, e eu procurei sempre evoluir, né? Como profissionalmente e também como um ser humano principal. O bom é que não tem tempo para a gente continuar ou começar um curso novo, né? Por exemplo, você tinha começado direito e não quis continuar direito, né? Foi para geografia. Então, às vezes, não é o curso, às vezes é algo que você descobre lá na frente que queria fazer, né? Geografia era talvez o curso que você queria fazer. E aí entra uma administração agora, né? Vem um Detran ali que talvez influencie em um futuro curso que você queira lá na frente. E a gente vai se adaptando. O que importa é a gente ir estudando, 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 se aperfeiçoando ao longo da vida e se adaptando às novas situações. É isso. E aí, eu queria saber como é que faz, né? Para conciliar trabalho, família, faculdade, né? Até porque são duas, né? Exato, Jatos. A questão de você conciliar a questão da universidade, família, né? E outros cursos é um pouco bastante complicado, né? Mas você colocando na ponta da caneta, dividindo cada tempo, né? Porque de manhã à tarde dedica ao trabalho, né? Algumas coisas da família quando aparece, e à noite a universidade, também algumas coisas da família. EAD, eu procuro preencher no final de semana, né? E quando eu tenho algum tempo assim para fazer o curso de administração. E é bastante desafiador, né? Mas assim, o curso de geografia, quando eu terminei o ensino médio, era o que eu queria fazer. Quando eu fui estagiar na sala de aula, a professora, né? Ela disse, você quando começou e desistiu, era esse seu destino. Ali me tocou, né? Hoje eu participo assim do curso de geografia e para mim é prazeroso, né? Eu me sinto bem. Direito não, era mais uma questão obrigada, querendo fazer e tal, mas graças a Deus, né, o curso de geografia já estou concluindo, já é questão de TCC, trabalhando na questão de TCC, que é até um assunto que você vai perguntar lá na frente. E para mim não tenho o que falar de geografia. Geografia, falando assim, você vive, né, a cada dia. Você quer saber onde é que Jadson mora? Geografia. Questão da paisagem que está acontecendo muito em Bananeira, modificação, geografia. A economia também, a geopolítica, né? A guerra, geografia. Bastante interessante o curso de geografia. Na verdade, se a gente prestar atenção, geografia está em tudo. E aí, além de geografia, administração, trabalho, família, tudo, ainda se meteu na liderança lá da associação da comunidade, né? Exato. A gente tá sempre envolvido em muitas coisas, eu também sou assim, né? Mas o que foi que te levou a entrar em mais esse, como é que eu posso dizer, esse trabalho? Porque é um trabalho, né? O que te levou a assumir essa liderança lá da associação? Olha, Jadson, a questão de ter me levado à liderança da Associação da Rua do Vento foi uma das aulas de campo, né, de geografia. A gente foi visitar uma associação lá em uma pessoa. Achei bem bacana o trabalho que eles desenvolviam ali, né, nessa comunidade, e despertou em mim, né, mas eu fiquei na minha. Mas antes de chegar na liderança da associação, na presidência da Associação da Rua do Vento, já fui líder da Rua do Vento, 15 anos de idade. Depois você procura saber, existia a eleição para prefeito. Eu logo cedo, assim, 15 anos de idade, as pessoas, né? Eu sempre estava envolvido na questão do esporte, da cultura da Rua do Vento. As pessoas me colocaram, né, como prefeito da Rua do Vento. Naquele tempo era prefeito e tinha vereadores, né, também para auxiliar o prefeito. Era bem bacana, um evento bem bacana em Bananeiras e era bem falado. E eu fiz um trabalho bom lá, né? E depois eu tive que morar em João Pessoa. Me distanciei um pouco da rua e depois voltei. E passou esse tempo todinho depois.
Célio, né, Auricélio, que era presidente da associação, fez o convite, né, e também eu falei para ele, eu disse, olha, eu estou com o meu tempo resumido mesmo. Se as pessoas concordarem, né, e para mim ser o presidente, eu aceito de boa. E a gente tem uma equipe, a associação, a diretoria, pessoal bastante ativo, prestativo, que tem vontade de fazer o melhor para a comunidade, não só para a comunidade, e às vezes a gente estende um pouco mais das coisas para bananeiras, né? Tem pessoas que participam também da associação. Graças a Deus está dando certo. Hoje nós temos uma sede, a sede já foi requalificada, reformada. Temos vários eventos na Rua do Vento. Pretendo concluir esse mandato, né? Concluir esse mandato e também despertar em alguns jovens agora e outras pessoas a questão de fazer o bem para a comunidade, a questão da liderança, né? Porque quando se resume o poder eternamente numa pessoa, a comunidade não cresce, a cidade não cresce. Ponto essa alternância de poder, né? Sempre está mudando, pessoas vêm com um pensamento diferente, fazer um projeto diferente, e é isso que faz as coisas acontecerem, que faz as coisas mudarem. Como escolher o abajur ideal? Antes de tudo, é importante você definir qual é o ambiente que você quer iluminar. Se o ambiente que você escolheu é um ambiente no quarto, você deve escolher uma mesa de cabeceira para trazer uma luz difusa ou um cantinho de leitura com um abajur de pé. Agora, se o ambiente escolhido for uma sala e você quer trazer aquele ponto de luz, escolha colocá-lo ao lado de poltronas, trazendo muita harmonia com uma luz quente, trazendo muita tranquilidade para o ambiente. E se você quer deixar esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, pode lançar mão de belas decorações para que complemente o seu ambiente. E agora vamos às dicas de ouro da Guaramóveis Prime. Se a sua escolha for um abajur de pé, preocupe-se se a altura dele está acima da linha dos olhos. Já se ele for um abajur de mesa, preocupe-se se ele está proporcional à sua mesa onde está apoiado. Agora, quanto à organização, lembre-se de esconder os fios e na hora da escolha da luz, escolha luzes quentes que trazem muito aconchego e muita tranquilidade para o seu ambiente. A gente sabe que essas lideranças, elas não são tão fáceis assim, né? Porque, como você disse, você tem uma equipe que lhe auxilia, mas nem sempre a gente consegue ali alinhar todo mundo, até por conta do tempo de todo mundo, né? Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou ali ao assumir essa liderança? Olha, a maior dificuldade foi a questão justamente do tempo. Cada pessoa, né, faz a parte da diretoria, da equipe, em que o tempo deles são resumidos. Nós temos que entender, eu tenho que entender. Às vezes eu procuro cobrar um pouco mais deles, mas tenho que entender o tempo deles. E isso é um pouco, faz ficar um pouco com dificuldade de realizar algumas coisas. E principalmente o meu tempo também, né? Então, assim, a gente procura de uma maneira ou outra se ajustar. Questão de reunião, questão de evento, e dá certo. Tem alguma frustração ali dos moradores quando alguma coisa não sai do jeito que eles querem? Como é que é? Questão da frustração, quando os moradores não querem uma coisa e não acontece, claro, dá aquele moído grande, viu? Mas a gente procura esclarecer, né? E a gente fez a nossa parte, é questão de reivindicação, algumas coisas, e a gente mostra a questão que a gente fez, batalhou, mas não conseguimos. Mas não por isso que a gente não conseguiu naquele momento, a gente vai desistir. Sempre procura outras maneiras de acontecer. E tem alguma conquista lá já nesse seu mandato que você se orgulha de ter conseguido? Rapaz, é a questão de orgulho, a questão de alguma coisa que a gente conquistou. Sim, principalmente a questão da sede. A sede estava um pouco sofrida, não tinha cozinha para realizar a questão do sopão que a gente está pretendendo fazer e fazer alguns eventos, a questão do banheiro, né? E a sede está sendo reformada.
formada com a ajuda da comunidade, dos eventos que teve. Esse é um grande passo. Tem que ter um lugar para a gente se reunir mais adequado, com dignidade, né? E também uma coisa que a comunidade conquistou, não digo só eu cobrei várias vezes, vários prefeitos, foi a questão do calçamento. E liga a Rua do Vento à Rua Santo Antônio. Isso daí tem a participação de todas as pessoas da rua, né? Todo mundo cobrou aquela obra, mas graças a Deus é um sonho que está tornando realidade e que vai beneficiar a Rua do Vento, principalmente a Rua do Vento, como também a população de Bananeiras. Se não quiser pegar a BR, pega a Rua do Vento. E por incrível que pareça, o GPS só dá na Rua do Vento. A questão da rua, para sair em Solânia ou para ir para o domínio, só dá na Rua do Vento. E isso daí, com a questão dessa obra concluída, claro que vai mudar também a Rua do Vento, né? Tanto a mobilidade, como também a movimentação, né, dos transportes, a questão dos veículos. E, claro, vai ter uma valorização a mais a questão da residência, né? Eu acredito que o ganho maior é para vocês, né? Na questão da valorização dos imóveis, eu acho isso muito bacana, né? Sem contar no acesso também, né? Claro que vai ser muito bom para todo mundo que trafega, né? Ter ali um outro acesso para andar, mas para vocês principalmente vai ser muito bacana e eu acho isso muito válido. Que bom que foi conseguido isso e que bom também que vocês conseguiram essa melhoria lá na sede de vocês, né? Porque é bom se reunir com dignidade, a comunidade ter ali um ambiente mais agradável para se reunir. Muito bacana isso, esse Mário. E aí agora vamos falar um pouquinho do Detran, né? Olha, ser chefe de Detran não é nem cargo, é um pouquinho de pressão, viu? Eu nem gosto muito de ir no Detran, não. A verdade é que é exatamente. essa. Mas assim, qual é o maior desafio ali no dia a dia? Me conta aí. Ser chefe do Detran é um cargo que requer muita paciência. Você seja uma pessoa equilibrada. E você está lidando ali com várias pessoas, né? Público, as pessoas são totalmente diferentes. Chega você uma pessoa educada, né? Faz as perguntas, tudo dentro do que está desejando, mas tem outras que nem sempre são assim. Você tem que ter equilíbrio, né, para lidar com o público, mas graças a Deus eu estou há 4 anos, há 5 anos, né, na chefia do Detran, e às vezes aparecem algumas pessoas estressadas, né? Eu tento quebrar o gelo, relevar e explicar da melhor forma possível, né, como é que funciona, o que eles estão pretendendo, né, a questão do serviço, e as pessoas saem muito satisfeitas, né, com o Detran. Claro que existem outras pressões que o público não sabe, só eu sei. É as cobranças, mas isso daí a pessoa tem que saber levar. Isso é em tudo na vida, e quando você está à frente de um departamento, principalmente. É isso, as pressões internas, né? Não são só as externas, e o povo acha que serviço público é a extensão da casa deles, né? Então já chega cobrando como se estivesse ali no terreiro de casa e quer as coisas do jeito delas. Não é bem assim não, viu, pessoal? Existe lei, você precisa respeitar aquele funcionário público ali. Falando isso porque sou funcionário público também e eu exijo respeito no meu ambiente de trabalho. A realidade é essa, as pessoas elas perdem um pouco a mão às vezes e elas não entendem que existem leis que nos protegem também. A realidade é essa, eu vou logo falar aqui. É verdade, a gente trata com o maior zelo do mundo, com o maior cuidado, mas, pelo amor de Deus, a gente precisa de respeito também. Não tem seu limite. Né? Exatamente. A gente não quer usar essa lei não, mas precisar a gente usa. Vamos lá. E aí, qual é o erro assim mais comum que as pessoas cometem com os documentos de veículos? Olha, o erro mais comum que as pessoas cometem é a questão quando eles pagam o licenciamento e IPVA. Pagou, pensa que não tem que ir atrás do seu documento, o CRLV, que é para andar no veículo. Se for parado, apresentar o guarda, né? Guarda de trânsito ou a Polícia Federal, enfim. E muitas pessoas não sabem.
Mas as pessoas que visitam o Detran de Bananeiras, o posto do Detran de Bananeiras, eu sempre deixo bem frisado, ó, quando você pagar, você vem aqui e para pegar o CRLV. Você precisa desse documento. Muitas das pessoas não estão nem aí, vão, pagam e esquece. Só quando são multadas aqui, vem atrás. Mas deixa eu te perguntar, lá aquele do aplicativo serve, né? Isso do aplicativo serve. Ah, tá, porque eu nunca vou buscar, porque eu ando com o aplicativo em dia, mas... Porém, é lei andar com o físico também. Ah, não sabia. Tá vendo? Exatamente. É lei. No momento não lembro bem, mas se for parado, se o aplicativo não estiver funcionando, o guarda pode atuar você. Caramba, eita, eu vou imprimir amanhã mesmo. Embora que não utilize, né? Mas é bom ter. Agora, eu fiz um detalhe também. Eu exportei ele em PDF para deixar no telefone. Serve também? Serve também. Se tiver perfeitamente dando para visualizar tudo em uma questão do Tá exercício, com QR Code, tá QR tudo bem Code tudo direitinho. direitinho, serve Pronto. também. Porque eu pensei justamente nisso. Eu disse, eu ando com o aplicativo. Aí vai que não funciona na hora, aí eu tenho ele exportado aqui em PDF. Exatamente. Isso daí é uma boa dica também para os usuários, né? E se não tiver na carteira de exportar, deixar num lugar de uma pasta reservada, pode acontecer. Mas eu vou imprimir, vai que rouba no meu celular, bicho. Exato, tem isso também. Eita, rapaz. Tem muita gente rodando assim, irregular, assim, e eu diria assim, sem saber. Tem bastante, viu? Bastante mesmo. Questão da regularidade, questão dos veículos. Bastante. Você só basta sair assim, quando você está andando na BR. O principal é capacete. Capacete, aí depois vem a sandália. Não deixa a pessoa firme, né? Principalmente em moto. Também no carro. Capacete, sandália e o cinto de segurança. São as multas que chega a mais de um Detran. Geralmente as pessoas reclamam. Não, mas eu estava de capacete e tal. Estou andando na rua, aí eu vejo a pessoa que reclamou sem capacete, todo irregular. Qual é assim um problema mais simples assim que as pessoas poderiam evitar se elas fossem mais informadas? Olha a questão do uso do capacete. Isso daí eu sempre procuro deixar bem frisado, as pessoas lembradas para o uso do capacete, a importância, né? De acontecer algum acidente, porque a gente nunca sabe, pode acontecer com a gente. Não está programado. Então, a questão do capacete, segurança. As crianças que estão atrás do banco também, da cadeirinha, sempre usar no lugar adequado. Prestar atenção. Principalmente a questão dos acessórios da moto, do pisca. Porque o pisca não é só de enfeite numa moto. Você muitas das vezes vai numa BR, a pessoa entra sem dar seta. Termina acontecendo um acidente. É o pisca e principalmente a lâmpadazinha que eu fico notando quando eu vou para a universidade. Alguns motoqueiros não têm a coragem de colocar uma lâmpadazinha que não custa nem R$5, mas que serve muito. Quando o motorista vai ver, já está em cima. Não tem como evitar um acidente. E essa lâmpada é muito importante, pois você já sinaliza. Eu acho assim, coisa simples que faz toda a diferença. É imoral. Olha, eu morro de medo eu ando até com o vidro fechado, porque eu morro de medo de levar um tiro. Porque eu esculhambo demais quem não dá seta, rapaz. Eu tenho uma raiva de quem não dá seta. Porque é o mínimo que você pode fazer. Se você aprendeu a dirigir, é só você não... como é que eu posso dizer? Se você não sabe dirigir, não dirija. Porque você não dá seta porque você não sabe dirigir. Você tem que, no mínimo, dizer para aquele motorista que vem atrás para onde você está indo. Porque a gente não vai adivinhar, não, minha gente. Agora, isso é carro, é moto. O povo não quer dar seta de jeito nenhum, não. Aqui. Eu digo, pelo amor de Deus. Mano. Uma coisa tão simples, né? Muitas vezes só é prestar atenção. Digo, vou entrar na primeira entrada, só é dar o sinal. Para direita ou mas esquerda. não dão, não. Cuidar da saúde vai muito além de uma consulta. É sobre cuidar, respeitar e oferecer uma experiência de cuidado completa. Nossa estrutura foi repaginada, com novas acomodações, cadeiras mais confortáveis e um ambiente totalmente climatizado, proporcionando mais bem-estar durante a sua espera. Também investimos em acessibilidade,
tornando a clínica mais prática, inclusiva e fácil de acessar para todos os nossos pacientes. O atendimento segue sendo um dos nossos maiores diferenciais, humano, atencioso e focado para cada pessoa. Pensando nas famílias, a Qualivida agora conta com a área Kids, um espaço seguro, acolhedor para que as crianças possam brincar enquanto aguardam a consulta. Tudo isso reforça o nosso compromisso de oferecer um ambiente moderno e confortável para cuidar de você e da sua família. Qualivida, cuidar bem da sua saúde é o nosso compromisso. É desse jeito. Rapaz, e qual é a dica simples assim que a gente poderia dar aqui pro pessoal para evitar dor de cabeça com IPVA e licenciamento? Olha, a questão para evitar dor de cabeça com IPVA, licenciamento, é bom sempre estar acompanhando. E se surgiu alguma dúvida, ir no posto do Detran, na Ciretran, Detran mais próximo, para tirar a dúvida. Muitas vezes você tem a dúvida e não procura tirar essa dúvida. A questão do IPVA e do licenciamento é sempre pelo número da placa. Geralmente as pessoas diz letra, né? Mas não é letra, é o do número da placa. E a letra 1 é janeiro, letra 2 fevereiro e assim por diante. E a questão do IPVA sempre tem um desconto dentro do prazo, dentro da letra, até o final do mês. E se surgiu alguma dúvida, ir no Detran, porque não vai cobrar nada, não vai pagar nada sobre isso daí, não vai doer. Muitas das vezes falta só um pouco de interesse do condutor. Pois é, tá faltando um pouco se interessar. Transferência de veículo, onde é que as pessoas estão mais errando aí? A questão de transferência, existe erros, né, das pessoas também. É uma forma simples de fazer, né? Se a pessoa está passando o carro por nome dela, claro que tem que ter as xerox de documento, identidade, CPF, comprovante de residência ou habilitação. Geralmente as pessoas chegam lá só com a vistoria e o recibo do carro. Cadê os documentos? Vai para quem esse veículo? Precisa estar totalmente completo, né? E para fazer as coisas da forma certa, né? Se a pessoa vai transferir o carro para o nome dela, tem que ter a xerox do documento da pessoa. E só quem pode fazer é o titular. Muitas das vezes as pessoas não chega lá, não vai para o nome do ciclano, mas fulano tem que estar aqui para assinar o processo. Assim por diante. É complicado, rapaz, esse negócio de transferência de veículo. Recentemente eu, vamos assim dizer, meio que caí em uma, entre aspas, né? Eu vendi o primeiro carro que eu comprei pro meu tio. E ele disse que não queria passar pro nome dele porque já tava muito velho, não sei o que, não queria passar pro nome dos filhos para não dar problema. Ele pediu pra ficar no meu nome por um tempo. E eu deixei. Se eu não vou... Não tem problema não, deixa no meu nome. Inventaram de vender esse carro, né? E aí, meu primo deixou a pessoa que comprou o carro levar esse carro sem o pagamento pra vir pra fazer o depósito quando chegasse lá. Eu disse, que loucura da bexiga foi essa? Deixar levar o carro sem nem fazer o pagamento, sem fazer uma transferência. Aí, beleza. Quando foi de tarde, o cara me mandou uma mensagem dizendo que só ia fazer o pagamento quando eu fizesse a transferência para ele. Eu disse, a partir do momento que eu fizer a transferência, você não paga mais, né? Então, o carro vai ser dele, né? Aí foi me sugerido que eu fizesse um boletim de ocorrência, então fui até a delegacia, fiz um boletim de ocorrência para me resguardar, porque o carro estava no meu nome, vai que fizesse alguma coisa com esse carro. Eram pessoas corretas, realmente eles só estavam querendo se precaver também, mas a gente fez todo um procedimento para se resguardar. No outro dia eles vieram, a gente fez a transferência, mesmo assim ainda peguei o documento, reconheci firma, por isso que eu fui lá no Detran naquele dia, né, que é para ver se eles realmente tinham ido passar para o nome deles, né, eles estavam fazendo o processo bem direitinho e tá tudo certo, mas a gente tem que se resguardar para não ter problema lá na frente. Eu acredito que todo mundo deveria fazer isso, porque o negócio é complicado, porque as multas vão chegando, as coisas vão acontecendo e a gente quem vai se ferrando. Eu não aconselho ninguém a deixar nome de veículo no seu nome com outra pessoa utilizando. Justamente, Jats, a questão da transferência é muito importante. Principalmente o usuário, quem vendeu, acompanhar o processo. Se realmente a pessoa fez a transferência por nome da pessoa, em que depois vai surgir multas. Ou pode acontecer até algo pior, né?
e sabe a procedência, o que estão fazendo com esse veículo, e vai responder a pessoa que está com o nome, o veículo no nome dessa pessoa. É muito importante a questão de você acompanhar todo o processo. Não só reconhecer no cartório, mas se possível a pessoa for até no Detran com a pessoa ou no despachante, acompanhar o processo que ele deu entrada, é melhor. Porque quem está em jogo é o nome da pessoa. E lá na frente, para depois você achar esse veículo. Complicado. E aí a gente sabe que hoje o governo aí facilitou bastante a questão de tirar a CNH, né? O pessoal está conseguindo tirar bem mais barato, mas o governo também disponibiliza a CNH social, né? Tem alguma regrinha básica para as pessoas procurarem a CNH? Como é que funciona, você sabe dizer? A questão da CNH social, né? É um processo simples, mas um pouco bem minucioso, a questão de selecionar os candidatos. Né? Geralmente são pessoas que são de baixa renda, precisam, quando abrir as inscrições, fazer as inscrições no site do Detran, e lá o Detran vai fazer todo o levantamento sobre aquela pessoa. A questão da renda, né, principalmente, e vai contar porque é para pessoas de baixa renda. No momento, o Detran não abriu até no momento novas vagas. Eu acho que devido já do período eleitoral, acho que não pode. Mas é bom, digo às pessoas que fiquem sempre olhando, acompanhando o site do Detran. Geralmente eles publicam lá para que possa fazer as inscrições. Porque mesmo até as inscrições tem um limite, né, de quantidade de pessoas X e a pessoa tem que ficar atenta. E aqui na nossa região, qual assim, atitude no trânsito que tem gerado mais acidente? A atitude aqui no trânsito de Bananeiras, da nossa região, falo com Bananeiras, Solânia, Porvorema, Serraria. Chama mais atenção a questão dos acidentes e as pessoas embriagadas. E pensa por estar em cima de uma moto, não corre o risco. Se a pessoa bom já corre o risco, né? Imagina a pessoa embriagada. Eu acompanho a questão desses acidentes e geralmente quando vai ver a pessoa embriagada termina fazendo coisas que não deveria fazer. Aí vem a falta de capacete e outras coisas, termina perdendo a vida. Principalmente pessoas que são condutores, pretendem beber, né, deixa o veículo em casa, ou peça para um amigo que não esteja bebendo deixar a pessoa em casa para evitar as coisas. O crescimento de Bananeiras, até mesmo da questão do trânsito, você acredita que isso melhora ou complica um pouco a nossa vida? Estamos falando de trânsito aqui, né? Para o povo não interpretar de outro jeito. A questão do crescimento de Bananeiras, e principalmente do trânsito, claro que vai trazer um pouco de transtorno, né? Porque vai aumentar a questão de veículos e nossas vias são muito antigas. Bananeira cresceu e alguns gestores não tiveram a preocupação de ver essa questão das vias. Mas hoje nós temos em Bananeira a questão que o governo do estado está fazendo, né? O acesso ao conjunto vai desafogar principalmente aquele trânsito, o centro de Bananeiras. E porque não tem muita saída. E tem também aquela outra que liga a rua Santo Antônio, aquela aba também que o governo do estado. E também tem agora, finalizando o calçamento da Rua do Vento, a obra do calçamento da Rua do Vento. Isso daí faz com que escoa mais o trânsito e tenha mais via. E com esse avanço dos condomínios de Bananeiras, claro que vai chegar um dia que você vai chegar no centro de Bananeiras, não vai ter para onde sair. Isso é notório. Então, é preciso sempre estar trabalhando a questão da mobilidade de Bananeiras. Tanto no trânsito, tanto também como o pedestre. Tem que ver esses dois aspectos. E talvez aquela requalificação do centro, talvez já tenha até que ser repensado novamente. A verdade é essa. Olha, a questão ali do centro de Bananeiras, eu como gestor não tinha feito aquela obra ali no centro de Bananeiras. Porque se você vai passar com o carro é muito apertado. A verdade, eu não sei se você já prestou atenção,
que quando a gente vem para subir, a gente entra meio que na contramão. Né? Exatamente. A gente sai na contramão para entrar ali. Aquilo ali ficou estranho demais. Ficou estranho e você veja quantas e quantas cidades estão enlarguecendo seu trânsito, suas estradas, a questão da mobilidade, enquanto Bananeira estreitou, né? Claro, ficou bonito, eu não vou tirar esse mérito, ficou bonito e tal, mas a questão da mobilidade, da questão do até o pedestre se locomover ficou difícil, né? Imagina um veículo, principalmente quando eu estava vendo uns dias desses, veio um ônibus com turista, um ônibus daquele grandão, foi o maior sufoco para passar ali no centro. Então acho que deveria rever, principalmente aquela obra que fizeram ali no centro. É isso que eu estou dizendo. Talvez precise rever aquela requalificação. E aí, Zé Mário, a gente está se aproximando do final da nossa entrevista. Eu ainda tenho 2 perguntas aqui para te fazer. E uma delas é justamente, de cunho pessoal, o que é que está faltando para pessoas da comunidade, assim como você veio, ocuparem espaços assim como você ocupa hoje, de chefia do Detran, por exemplo. Olha, o que está faltando, a questão das pessoas, e eu sempre estou alertando, mostrando às pessoas que elas procurem mais se qualificar. A questão dos estudos, a questão do... Não precisa fazer uma faculdade, um curso superior, mas tem vários cursos que hoje a gente tem acesso, né, que o governo oferece, que a prefeitura oferece, e outros órgãos oferecem. Né? As pessoas da comunidade, para a comunidade, tem que sair da zona de conforto, né? Enfrentar as dificuldades por certo tempo, para que possa ter uma vida melhor, né? Dar de vida. É isso que falta, a questão das pessoas mesmo sair de onde elas estão. Então é um olhar delas mesmas para elas mesmas, não é isso? Isso, exato. E aí, qual o conselho que você daria para quem tá ali achando que talvez não vá conseguir chegar lá? Olha, o conselho que eu dou é que se tem um objetivo, se tem um sonho, é que vá em frente. Não é fácil. Daí, se você for falar com as pessoas que chegaram lá e pensaram nos objetivos, enfrentaram muita dificuldade. Principalmente a questão intelectual, que você vai ter um público novo, e questão financeira, você vai enfrentar. Também as diversidades da vida. Claro que todos vão passar por isso, mas tem que ter muita força de vontade para chegar a um certo objetivo. A professora de filosofia no curso de Direito dizia que a educação, geralmente as pessoas, eu também digo, né, às vezes, que a educação é que vai fazer a diferença. Mas se você não tiver força de vontade, aquela força dentro de você para vencer, você pode ter educação, você pode ser formado na melhor universidade. Mas se você não tiver aquela força dentro de você para chegar lá, você fica no mesmo lugar. Por isso que é bom. A força é que faz acontecer. E a educação também. Então tem que ter tanto essa especialização, a questão da educação, como também a força. As duas caminham juntas. É isso. A educação ela pode transformar vidas, mas as vidas precisam querer ser transformadas. Não é verdade? E é isso, Zé Mário. Eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter vindo até o Abananados. A gente fica muito feliz com a sua participação. E é isso. O sentimento aqui hoje é de gratidão. Muito obrigado mesmo. Jadson, eu que agradeço a você, Emanuel, que está ali com frio. Fiquei feliz de saber que você é de Bananeiras, uma pessoa assim que trouxe algo novo, né, assim, para Bananeiras, que é de Bananeiras. E eu fico muito feliz assim quando um filho de Bananeiras faz algo diferente, né, que não precisa vir de fora. Ele está fazendo isso daí. Desde a primeira vez que você foi lá no Detran para fazer a transferência do carro, acho que você não se lembra. E eu fazia ainda a vistoria. Foi lá, eu fiz. Foi do outro carro, é. Exatamente, foi o Creta, né? Foi um Creta também, parece. Era no Stepway. Isso. E assim, desde aquele primeiro momento, eu disse, esse rapaz é diferente, ele tem alguma coisa diferente, né? E eu pensava que era até de fora, como eu já falei com você.
mas é uma pessoa que veio lá do Sítio Caboclo, né? Isso. Está morando agora aqui no conjunto. Eu fico muito feliz e desde já agradeço pela oportunidade Nós que agradecemos. e me receber, falar um pouco da minha vida, falar do que eu gosto, falar de onde eu vim, de onde estou e aonde eu pretendo chegar. Então, desde já agradeço. Deus continue lhe abençoando. Que Deus nos abençoe. É isso. Agora nós vamos olhar para as nossas câmeras para agradecer o nosso público. E é isso, pessoal. O episódio 166 do Abananados fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!